semana passada, La semana anterior nós falamos sobre estábamos hablando sobre algo que nós não podemos fazer por vocês. algo que nosotros no podemos hacer por ustedes. Somos uma igreja muito bem organizada, Somos una iglesia muy bien organizada, muito bem estruturada, muy estructurada, mas há algumas coisas que nós não podemos fazer pero hay para algunas cosas vocês. que no podemos hacer por E ustedes. domingo passado falamos sobre uma coisa. El domingo pasado hablamos sobre Que algo. coisa foi essa? ¿Cuál fue eso? Lectura bíblica, oración. La comunión. Jairo não pode contestar mais. Jairo no puede contestar, está prohibido contestar. Agora a pergunta. Pregunta ahora. Eu fui ao médico recentemente Yo fui al médico e o recientemente médico me falou o seguinte: y el médico dijo lo siguiente. você está com uma deficiência no seu Usted tiene organismo. una deficiencia en su organismo. E aqui está uma receita Y aquí está una prescripción para que você possa tomar todos os dias. para que usted pueda tomar todos los Sem días. falta. Sin falta. Ao final de um mês, Al final del mes, você volte usted e regresa vamos fazer o teste y le outra vamos a vez. hacer otro examen una vez más. Se eu tomar a medicina todos os dias, Si yo tomase esa medicina todos los días, quando chegar ao final de um mês, cuando llegue el final del mes, o resultado deve ser del resultado de ser positivo. positivo. Mas se eu não tomar Pero si yo no tomo a medicina la todos os dias, medicina todos los días, já tenho em casa, y que ya tengo en casa, mas se não tomá-la, pero si no o tomo, que vai acontecer em 30 dias? ¿qué va a suceder en 30 días? Va a estar el mismo resultado. O peor. Ou pior, ¿Qué va peor? vai piorar. Hoje fazem 8 dias Hoy son 8 días. que eu dei uma receita para vocês. Que yo les di una receta a ustedes. Quantos de vocês tomaram a receita todos os dias? ¿Cuántos de ustedes tomaron la receta? Levanta suas mãos. Todos? Ok, os safados que não tomaram, Ahora, los que no tomaron la receta, fale comigo depois hable conmigo que nós después. vamos puxar o soro das orelhas. Voy a jalar las Amém? orejas. Nós vamos estar juntos para Vamos isso. estar juntos Bom para dia aos isso. que estão em casa nos vendo Buenos também. días a todos los que están aquí. Hoje quero falar com vocês Hoy quiero hablar con ustedes. alguma coisa que é bastante conhecida, Una cosa que es muy conocida, mas é a segunda parte más de la segunda a parte, que nós não podemos fazer por você. que nosotros no podemos hacer por E eu ustedes. estou me referindo Me estoy refiriendo ao fato de que, a la parte que, da mesma maneira que nós não podemos ler a palavra de Deus de por la misma você, manera que nosotros no podemos leer la palabra para nós não ustedes, podemos estar ouvindo a palavra de Deus por você, tampoco podemos estar escuchando la palabra de nós ustedes não por ustedes. podemos entrar em um relacionamento pessoal com Jesus por você. Nosotros no podemos entrar en relacionamiento personal con Jesús Nós por não ustedes. No podemos. Somente você Solamente usted pode estar nesse puede relacionamento tener pessoal com ese Cristo Jesus. relacionamiento personal con el Señor. Ontem à noite, Anoche eu tive o privilégio, a oportunidade yo tuve el privilegio y la de ir até oportunidad o hospital universitário. de ir al hospital universitario E ali nós estávamos y ahí estamos nosotros porque uma jovem, porque una joven quantos anos que Vanessa? 34. 34 de anos, 34 años de edad está hospitalizada está em hospitalizada estado muito grave. en un estado muy crítico. Agora, quando eu estive aí, Ahora, cuando yo estuve ahí, eu cheguei mais cedo, yo llegué Más temprano. más temprano, estava sozinho com ela estaba a solas con ella. e o seu quadro é muito triste. Y el cuadro de él, la situación de ella es muy triste. Se não houver um milagre da parte de Deus, Si no, ella ve un milagro de la ela parte de não Dios, vai sobreviver ella no va a e sobrevivir. vai descansar no Senhor Y rápido. va a descansar en el Señor. Agora, eu espero que seja no Senhor, Ahora, yo espero que sea en el porque Señor. o que eu me lembro de Vanessa Porque lo que yo me essa acuerdo de jovem de Vanessa, 34 esa anos, joven de é 34 que por años, muito tempo es esteve que aqui por na igreja, mucho tiempo estaba aquí en la no iglesia, ministério em espanhol. en el ministerio en español. Mas eu não sei, Mas yo no sé por seu caminhar, qué ha sido su pela caminar, sua maneira de ser, su manera de ser. uma pessoa muito agradável, Era una persona mas muy eu agradable. tenho dúvidas Mas yo tengo dudas. se ela teve um encontro pessoal com Y Jesus. ella tuvo un encuentro personal con el Señor. Mas ela está em um estado de coma atual, Mas ella está en un ela estado tinha de os seus coma. olhos semi-abertos, Ella tiene los ojos un poquito abiertos. mas quando eu fazia assim, Mas cuando yo No le me hacía así, respondía. ella no respondía. eu falei com ela, Yo hablé con ella. mas ela não me ouvia mas mais. ella ya no me escuchaba. Eu estava pedindo a Deus, Yo le estaba pidiendo Senhor, al se ela não encontrou o Senhor, Señor, si ella no que encontró o al encontre Señor, agora. que lo encuentre
entre ahora. Porque senão, Porque si no, ela está eternamente separada de Deus. ella está eternamente separada del Vocês Señor. entendem o que eu quero Ustedes dizer? entienden lo que Isso quiero dá uma decir. urgência. Esa es una urgencia. E muitas vezes nós Y pensamos muchas veces nosotros que ter pensamos relacionamento com Jesus que Cristo tenemos un relacionamiento é con vir à Jesucristo, igreja. es venir a la O que é iglesia. bom. Eso es bueno. Que está aqui nos programas da Está igreja. aquí en los programas de la Que é iglesia. bom. Esto es muy bueno. Que ler até a Bíblia Que lea la Biblia ou até mesmo orar. o hasta mismo orar. Mas se você não tem um relacionamento pessoal Mas com si usted Jesus, no tiene un relacionamiento personal nada con vai Jesús, poder nada va a poder se aproximar de Deus. aproximarlo a Señor. Nós não temos como Nosotros no tenemos cómo nos achegarmos aos céus, llegar a los cielos. chegarmos ao Pai, Llegamos al Padre por nenhuma outra maneira, por ninguna otra a não manera, ser através de Jesus. a no ser a través de Então Jesús. precisamos falar isso Entonces, muito yo claro. quiero hablar de eso bien claro. Esse é um assunto entre você e Deus. Y este es un asunto entre usted Por y Dios. Vanessa, Por Vanessa. e eu fiquei muito feliz, yo me quedé muy feliz. porque aí estavam Jackie e porque ahí Tony, estaba Jackie y Tony, estava também Josefina, y también estaba né? Josefina, E mais os seus y familiares. sus familiares. Mas o que me impressiona, né? Mas lo que me O impresionó cuidado que temos um para fue com os outros. los cuidados que tuvieron Mas uno eu con digo a nosotros. vocês, Mas yo les digo a no meu ustedes, coração, en mi corazón, eu falei, eu deveria ter insistido com Vanessa yo dije, debería haber insistido con Vanessa quando ela estava aqui entre nós. cuando ella estaba aquí con nosotros. Entende o que eu quero dizer? ¿Entiende lo que quiero Então decir? agora podemos Entonces, apenas orar. Ahora podemos E orar, eu apenas disse, orar Senhor, y decir, que Señor, nossos lábios não que se nuestros calem, labios no se calmen, de falarmos com as pessoas. de hablar con las personas. Você precisa ter um encontro pessoal com Usted Jesus. precisa tener un encuentro personal Nada con el Señor substitui Jesús. isso. Nada sustituye eso. Amém? Amén. Lá no crescendo no Brasil, Yo creciendo en Brasil, mesmo não sendo ainda uma pessoa que tinha um relacionamento pessoal com Jesus, mismo que no tenía esa relación con el Señor eu, Jesús, meus pais me levavam para a igreja. mis papás me llevaban a la Então iglesia. alguns hinos antigos ficaram na minha mente, Y algunas enseñanzas antiguas vinieron a mi mente. hinos que cantavam, Himnos que cantaban. e me impactam até hoje. Y hasta hoy me E havia impactaron. que dizia assim: Y había uno que decía, meu amigo, mi amigo, hoje tu tens a escolha. eres tú. Hoje tu tens a escolha. You have a choice today. Hasta el Usted día tiene de- una decisión a hacer. Elección. Hoy. Hoy. Usted tiene una decisión a hacer A hoy. choice, né? Usted. Sí. Ok. Una choice en español, no sé cómo. Uma escolha. Es una Una decisión. Elección. É que Decisión pode escoger. ser uma coisa ou outra, Sí, tá? usted tiene una decisión Hoy escoger. puedes hacer una decisión. Decisión escoger. sí. Pode ser A ou B, né? Vida ou morte, qual vais a ser? Vida ou morte, Vida qual ou vai. muerte. Amanhã pode ser muito tarde. Mañana puede ser muy tarde. Hoje, Hoy, Cristo quer. Cristo quiere Se libertar. Libertar. Entenderam isso? Entenderam Então isso? ouça essa palavra, entende? Amanhã não pode ser muito tarde quando Cristo virá te buscar. Pegaram a ideia, né? Entendieron la idea, ¿verdad? Então eu queria que olhássemos para vários versículos da Entonces, Bíblia. vamos a ver diferentes versículos. de la Vamos Biblia. caminhar rapidamente. Vamos a ir caminando Vamos rápidamente. começar em Romanos, Vamos a capítulo comenzar 3, en Romanos 3, versículo 23. versículo 23. Como sempre, Como siempre, leiam em voz alta lean en voz alta para que aqueles que estão em casa possam ouvir. para que aquellos que están en casa puedan oír. Romanos 3, Romanos 23. 3, 23. Romanos está no Novo Testamento, né? Romanos está en el Nuevo Testamento. Romanos 3:23. 3, 23. Ajá. Todos já acharam? O Carlito já achou? Carlitos, ya lo Já todos já temos, né? Sim, por favor, alguém leia. Alguien lea. Porquanto todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, Destituidos. sendo justificados. Somente o Solo 3. 23. Somente Solo o 3. 23. Destituídos, não é isso? É, E o que é destituído? ¿Qué quiere decir destituidos? Norris. Separado, definitivamente. Separados, definitivos, Separados. No tenemos definitivamente. Estamos Privado. legalmente expulsados. Expulsados. Destituídos quer dizer Quiere decir que tinham Y no que tenemos. tenían e não tem mais. y ahora ya no lo tienen. más. Tinham Fueron e foi perdido. y fue perdido. Entenderam essa parte? ¿Entendieron la No, parte? no Salmo 8, não preciso abrir no No Salmo fue 8. necesario abrir la Biblia. Fala pero que o Salmo Senhor 8 dice que nos el criou. Señor nos creó. Quem é o homem para que o Senhor se lembre de nós?
para que no Quem é o homem? ¿quién es el hombre para que se Mas acuerde o de Senhor nosotros? nos criou Mas el Señor e nos nos creó coroou y nos coronó de glória e honra. de gloria y honra. Assim nós fomos criados. Así somos creados. Mas por causa do pecado, Mas por causa del pecado, todos pecaram todos pecaron e estão y destituídos. están destituidos. Ou seja, tinham, mas Ou seja, perderam a glória. No fueron y tenían- tenían y perdieron la E já não gloria. tem mais a glória de Ya Deus. no tiene más la Por gloria causa de do Dios. pecado. Por Entende isso? causa del pecado. Então ¿Entendieron todos eso? nós, Entonces, todos não há nosotros, ninguém no hay que nadie possa dizer, que pueda decir, eu não tenho pecado, yo no tengo porque eu pecado, já nasci em pecado. porque ya nací A en nossa, pecado. nossa natureza, Nuestra naturaleza, nossos pequenos, nuestros crianças, pequeños, já nuestros nascem niños, assim. ya nacen así. Todos pecaram. Todos pecaron. Estão separados, Están separados, tinham, não tem mais. tenían y ya a no tienen glória más de Deus. de la gloria de Dios. Ok, tudo bem? Tudo bem. Agora ainda em Romanos, Ahora en Romanos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 23. versículo 23. Outra pessoa bem Porque alta. Otra la persona. paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amém. Amén. Amén. Todos pecaram. Todos pecaron. Qual é a paga do ¿Cuál es pecado? la paga del Muerte. pecado? Muerte. Sí, Entende? ¿Entiende? Ah, mas ele fala a dádiva Mas él habla de un regalo da vida eterna de vida eterna. por Cristo Jesus, nosso Cristo Senhor. Jesús, nuestro Señor. Ok? Agora vamos, Romanos, para o próximo livro. Ahora vamos para el próximo Segundo libro. a Coríntios, Segundo Corintios, capítulo 5, capítulo 5, 18. 18. Segundo Coríntios. Segundo Coríntios 5, Segunda 18. Corintios 5, 18. Y todo esto, só um momento para Un que momento todos para que possam todos achar. puedan hallar. Segundo Coríntios 5, a partir do versículo 18. A partir del versículo 18. Enquanto estão procurando alguns ainda, Y al- 2 Coríntios 5, 18, ok? en Segunda Corintios. É assim, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Primera Corintios, Segunda Corintios. Tá bem? Ese es el orden de los Mas libros. só para deixar bem claro esses Solo para versos, dejar bien claro esos vão versos, dizer vamos a decir que para que que para que a graça de Deus la possa nos gracia alcançar de Dios nos pueda alcanzar, e trazer de volta a glória, traer de vuelta la gloria, toda a obra toda obra não é minha, no es mía, mas ela é de Deus. mas es del Señor. Para de que Dios. ninguém, como Efésios fala, venha. Para que nadie se gloriar, né? se pueda Somente glorificar. Deus pode fazer Solamente el Señor puede Então hacer vamos lá, eso. Tony. Entonces vamos a ir allá, Tony. y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sigo? Sigue. Hasta 19. Hasta el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Explique para mim o que Explique passou para aqui. mí, ¿qué pasó Esse para- lado aqui. En este lado acá. Que esses versos estão ¿Qué dizendo? dice 18 e esos 19. versos? 18 y Vocês. 19. Ustedes, ¿qué Que- pueden en O este que foi lado? que Deus fez? ¿Qué es lo que está el Señor hablando acá? Deus estava em Dios estaba en Cristo. Cristo. E o que Deus fez? ¿Y qué hizo Dios? Ele nos Él nos reconciliou reconcilió consigo através de Jesus Cristo. a través de E os meus pecados? ¿Y mis pecados? O que ele fez? ¿Qué hace Él? Ele perdoou, mas aqui o que está dizendo? ¿Qué está diciendo acá? Que ele não levou em conta. Que Él no lo está llevando en Imagina contra que de tivesse usted. uma balança, um scale. Imagínese que tenga una balanza. Ele não colocou meus pecados na balança. Él no colocó los pecados sobre la Ele balanza. simplesmente tomou Él sobre si. simplemente lo tomó para Él mismo. Perceberam isso? Ustedes ven, perciben Ele nos eso? reconcilia. Él nos reconcilió. O nosso pecado, né? Agora o versículo, outra pessoa lê o versículo Ahora, otra persona 21, do mesmo lee capítulo, 2 el Coríntios versículo 5. 21, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Me expliquem isso, o que aconteceu? ¿Qué sucedió Esse ahí? lado direito En agora, me este lado expliquem isso. ahora, ¿qué sucedió en Luiz este e lado? Florencio não estão falando muito hoje, né? Luis y Florencia no están hablando mucho hoy. E não dormiram muito bem, né? Isso com a mudança do horário. Amém. Me digam vocês aqui desse lado.
O que esse versículo 21 está nos dizendo? ¿Qué dice el versículo 21? Al que no conoció pecado, dice que lo hizo pecado. De quem está ¿De quién falando? está Del hablando? Señor Jesús. Senhor Señor Jesus. Jesús. Que Jesus que não Que tinha Jesús que pecado, no tenía pecado, Deus o fez pecado Dios le para que puso nós el pecado para que nosotros fôssemos feitos fuésemos justiça, hechos Justiça de Deus. recibiéramos la justicia ou de seja, Dios. uma troca. Es como un escándalo. Aquele que não tinha pecado Intercambio. colocou o pecado, Aquel que a tenía justiça pecado, dele, a la retidão justicia dele, de él e passou para mim. pasó para mí. Está fazendo sentido? Mi pecado fue a Então, él. agora, vamos, como é que eu agora ¿Cómo es que pessoalmente yo personalmente tomo posse tomo pose desta graça? de esta gracia para minha vida. para mi vida? Agora vamos então para Ahora João. Vayan para el Evangelho de Evangelio João. Juan, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Está lá no início dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 1. Capítulo 1. João no início, tá? Não é o João lá do final da Bíblia não, tá? No en el lado final de la Biblia, es el inicio. Mateus, Marcos, Lucas. 1. João 1, 11 e 13. Juan 1, 11 y 13. 11 y 13. No, 11 al 13. 11, Y 13. 12 e 13. Oh, 11, 12 Al y 13. 13. De 11 al 13. Com bastante calma. Está bom que vocês estão Está bien que praticando estén usar a Bíblia, practicando né? de su Biblia. Algumas Bíblias estão meio duras La ainda, Biblia né? está medio Mas vão ficar moles. Vamos a hacerlo flexible. Todos os dias você Todos vai los estar lendo a días Bíblia. estará lendo la Amém. E você Biblia. vai começar. Usted va a comenzar. Se você seguir essa, Si usted sigue essa receita que eu dei esa semana receta passada, que le di la semana em pasada, 2 anos, en 2 años, você vai ler João usted va a leer Juan. quantas vezes? ¿Cuántas veces? 2 vezes. 8 vezes. 8 veces. Amém. Ajá. 8 vezes. 8 veces. Vai estar assim, Vas a ah, estar haciendo tudo sobre Jesus. todo sobre Jesús. Amém? Amén. Então leiam, por favor, João Entonces, 1, levan, por favor, 11, Juan 1, 12 e 13. 11, A los 12 y suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. O que é que está dizendo ¿Qué esse es lo que verso está para diciendo nós? ese verso para nosotros? Ele veio para os seus Él vino de los e os cielos. seus não. De quem está ¿De falando? quién está El hablando? Señor Jesús. Senhor Jesus. Señor Jesús. Os seus não receberam, né? Los cielos los O recibieron, povo ¿no? de El Israel, pueblo de a Israel, nação de la Israel. nación Tudo de bem? Israel. Mas ele fala o Mas seguinte: Él hizo, a habló lo todos siguiente. quantos A receberam, todos cuantos los recibieron, que foi que Deus deu? ¿qué fue lo que Dios les dio a ellos? Potestad. O poder, né? O El potestade, poder, para fazer o quê? Para ser qué? Para ser hechos hijos de Dios. Para ser hechos hijos de E Dios. o que precisamos fazer? ¿Y qué precisamos hacer? Duas coisas estão aqui nesse Dos verso. cosas hay en ese verso. Qual é a primeira coisa? ¿Cuál es la primera? Receber. Recibir. E a segunda? Y la segunda, Crer. creer. Receber. Recibir, Crer. creer. Tudo vem de Deus. Todo viene de Mas Dios. qual é o meu papel? ¿Cuál es mi papel? Receber, Recibir, crer. creer. Oh. Oh, Tudo bem até aí? muy bien. todo Agora bien. vamos para Romanos. Ahora vamos a volver a Romanos. João, Juan, Atos, Hechos, Hechos, Romanos. Romanos. Capítulo 10. Capítulo 10. Está em João. Está en Juan. Vai para o próximo Va que el é próximo que Atos, es Hechos Hechos. e Y depois después Romanos. viene Romanos. Capítulo 10, Capítulo 10, versículos 9 e 10. versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ah, Como eu posso receber e crer? ¿Cómo yo puedo recibir y creer? Quais são as duas partes do meu ser que estão ¿Cuáles son envolvidas? las partes de mi ser que están en Con mi el corazón? Crer no coração. Creer en el corazón. Jesus é o Filho de Deus. Jesús es el Jesus Hijo morreu de na Jesús. cruz. Jesús murió en la Jesus cruz. ressuscitou. Jesús resucitó. Eu creio aqui. Yo creo aquí. Agora, já é suficiente? ¿Eso es Não. O suficiente? que tem que fazer? Confessar com a boca. Confesar con la Confesar. boca.
Dizer, Senhor, Señor, eu reconheço yo que eu reconozco sou um pecador. que soy un pecador. Nasci em pecado. Mas nací en pecado. Nem sou muito mal não, Senhor. Y no soy tan malo, Señor. Mas sou um pecador. Mas yo soy un pecador. Mas eu creio que Mas yo Jesus creo que Cristo Jesús tomou o meu pecado tomó mi e pecado. me deu o direito de ser chamado, Me de dio ser feito derecho filho de de Deus. ser llamado hijo de Dios. E eu o aceito Yo acepto e confesso. y confieso. Agora a confissão pode ser feita sozinho? Ahora, la confesión tiene que ser solo, así solito. Pode ser ¿Puede feita ser hecho así solo? Sim, É uma confissão. mas é completa? Mas es completa. Para a confissão eu sempre Para preciso confesar siempre tener yo un necesito ter uma un testemunha. testigo. Un testigo. Um Un testemunho. testimonio. Un testimonio. No dia En el día 10 de dezembro 10 de de diciembre 1970, de 1970, às 4 horas da tarde, a las 4 eu de tinha la uma tarde, testemunha yo tuve un e testimonio. que eu disse, Y yo dije, eu não pedi que a pessoa falasse para mim. pedí que la Y la persona persona hablara falou para para mí, mí, y la persona E habló eu para mí, repeti, y yo repetí, Pai, Padre, esse aqui é o Renato, yo estoy aquí, Renato, reconheço que sou um pecador, reconozco que soy un pecador, mas que Jesus Cristo mas que Jesucristo pagou os meus pecados. pagó mis pecados. Eu hoje o recebo Y yo los recibo como meu Salvador. como mi Salvador. Amém. Amém. Naquele dia, En aquel día, 4 horas da tarde, a las 4 no de Rio la de tarde, Janeiro, en Rio na de Praça Janeiro, São Pena, en la plaza o meu livro foi escrito no livro da vida. Mi nombre fue Entendi. escrito en el libro de la vida. ¿Entendieron Por eso? que lembrar-se desse ¿Por dia qué se acordarse de que ese eu día criei e confessei? que yo creé Que y por- confesé? Porque por vezes temos dúvidas, Porque a veces hay dudas, por vezes tropeçamos, porque a veces por tropezamos, vezes caímos. Que é uma nova hecha de nascimento. Yes. Eso no es- E fico Y pensando, sigo pensando, Deus já não me ama mais? Dios Já no me ama perdi más, a salvação. Ya perdí la salvación. De jeito nenhum. No, eso no tiene nada que ver. Ninguém pode me arrancar das mãos do Nadie Senhor. puede arrancarme de las manos del Mas Señor. eu preciso crer, Mas yo preciso eu creer, preciso confessar. yo preciso confesar. Você já creu no Senhor Jesus Cristo? ¿Usted ya cree en el Señor Jesucristo? Você já tomou posse disso? ¿Usted ya tomó posesión de Se eso? você tiver alguma dúvida, Si usted tiene alguna duda, procure Lisete, Jairo, Davi, entre outros. y entre E otros, diga, me ajudem aqui. ayúdame. Eu quero confessar Yo quiero Jesus confesar a Jesús e quero recebê-lo. y quiero recibirlo. Lembre-se, Acuérdese esse momento aqui esse junto, momento aqui essa juntos, comunhão essa comunhão é muito boa es muy buena e devemos manter y isso. debemos mantener eso. Mas não é suficiente. Mas esto no es suficiente. Ontem à noite no hospital, Anoche en como el eu disse, hospital, estavam ali Tony, estava ali Jackie, estava ali Josefina, estava ali Bernardo, estava ali Débora e outra pessoa y mais. otra persona más. Mas que diferença faz? Mas ¿qué diferencia hace? Se Vanessa não Si tem um Vanessa relacionamento no tiene com un Deus. relacionamiento con Dios. Se ela teve um relacionamento Si com ella Cristo tiene Jesus, un relacionamiento con Cristo Jesús, muito breve vamos estar todos juntos. muy breve vamos a Mas estar se ela todos não juntos. teve, Mas si ella no nós tiene, vamos estar nosotros eternamente vamos a separados. estar eternamente separados. Meu amigo, Amigo, hoje você tem a usted tiene oportunidade. la oportunidad Vida ou hoy morte, como é de que vida você o vai muerte. aceitar? ¿Qué es lo que usted va a aceptar? Amanhã pode ser muito Mañana tarde. puede ser muy tarde. Hoje Cristo quer te Hoy libertar. Dios quiere darte libertad. Amém. Amén. Procure Procuren esses três que eu mencionei, esos tres ou que outra mencioné, pessoa, y otra persona, mas não vá para casa mas no se vaya a sem la casa poder dizer: sin poder decir domingo, domingo, dia 12 de día março, 12 de marzo, às 9:30 da manhã, a las 9:30 de la mañana. eu confessei com meus lábios